A minha saudação é com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor presidente do Ministério Santidade, o pastor Tiago, e venho hoje ajudá-los a se livrarem de uma vez por todas desta enfermidade que vos assola ou tem assolado um ente querido seu, um amigo ou alguém que você conheça e quer de alguma forma ajudá-lo a sair dessa situação. Envie esse vídeo a essa pessoa. Ore comigo essa oração por ela. Curta esse vídeo para que o YouTube o indique a tantos que precisam de uma palavra de fé nesse momento delicado. Se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Amém, irmãos? Irmãos, há enfermidades que estão presentes no corpo e há enfermidades que estão presentes na alma. A Bíblia diz que a Jesus foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. E hoje iremos pedi-lo que remova esse mal que tem te afligido ou afligido aquele seu amigo ou ente querido. Jesus vai dar um basta nesse seu sofrimento. A Bíblia diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, lá ele estaria no meio deles. Bom, meu irmão e minha irmã, estou do lado de cá unindo minha fé com a sua fé, para juntos criarmos um ambiente favorável e convidativo à presença de Jesus. Jesus está no meio de nós. Meu irmão e minha irmã, tudo bem com você? O seu processo de cura começará com um estou bem ou vai tudo bem sim, pastor. Lembrem-se da mulher cananeia, irmãos. Mesmo estando ela com seu filho morto em casa, ela disse ao servo do profeta Eliseu que estava tudo bem com ela. Vamos profetizar essa bênção em nossas vidas nesse dia, meu irmão e minha irmã. A oração da fé curará o doente. Vocês já leram esse versículo, meus irmãos? Vamos para o texto bíblico que se encontra registrado no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 14. Diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amados irmãos, notem que o texto diz que a oração da fé curará o doente. Percebam que a oração deve estar acompanhada de fé para poder gerar o resultado almejado na vida do enfermo. Não sei quantos de vocês frequentam igrejas ou já frequentaram um dia, mas já perceberam que muitas orações da fé ministradas nas igrejas por homens e mulheres de Deus não produziram no enfermo o efeito desejado? Em minha caminhada no Evangelho, mais precisamente nas igrejas, muitas foram as vezes que vi uma pessoa pedindo oração ao pastor ou presbítero e logo após ter a recebido, a pessoa simplesmente voltou para seu lugar sem ter conquistado a sua tão sonhada cura. Na ocasião me perguntava, por que aquela pessoa não fora curada? As orações eram fervorosas. Houve a imposição das mãos sobre ela, até lhe ungiram. Mas por que o enfermo não foi curado? Amados, assim como muitos,
eu também me perguntava sobre o porquê de tudo isso. Às vezes imaginava que a culpa era daquele que estava ministrando a oração, pois pensava comigo que ele não tinha unção suficiente ou autoridade de Deus para realizar a cura. Outras vezes pensava que Deus não queria curar a pessoa e por isso ela não tinha recebido sua bênção. Isso aconteceu no início de meu ministério. Não tinha discernimento e nem conhecimento bíblico para entender qual era o verdadeiro processo para se obter a cura. Por que a culpa das pessoas não terem sido curadas não é do ministro? Vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Mateus 13, do 54 até o 58. Viu, irmão? Se vocês quiserem acompanhar aí, ler o versículo, fique à vontade. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: de onde veio a este a soberania e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Note, meu irmão e minha irmã, que o próprio Jesus não pôde realizar ali muitas maravilhas porque o povo não acreditava, ou seja, não tinham fé. Logo, a falta de fé paralisa os milagres. Jesus, sendo Deus ilimitado, revelou que a falta de fé pode impedi-lo de realizar milagres ao nosso favor. Se Cristo for impedido de agir, no sentido de realizar milagres para cada um de nós, ninguém mais poderá fazê-lo por nós, aquilo que somente Ele pode fazer. Infelizmente, esse tipo de impedimento somos nós mesmos que os temos colocado, mas não colocaremos tais impedimentos a partir de agora. Hoje, vamos mudar isso de uma vez por todas, meus irmãos. Chegou a hora de deixarmos a incredulidade para trás e darmos lugar para a fé que Cristo começa a mover dentro de cada um de nós. A Bíblia diz: oração da fé. Na maioria das vezes, os homens oram de forma displicente e desfocada. Oram por orar às vezes. Não focam, muitos nem creem naquilo que estão falando ou pedindo a Deus. Algumas pessoas não conseguem acreditar que Deus é capaz de lhe dar o que estão pedindo. É incrível isso. Digo isso baseando-me na minha vivência no Evangelho e também por ter me portado assim durante muito tempo. Isso chama-se falta de fé. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Orar sem foco é orar sem fé. Orar sem crer em que Deus pode recompensá-lo é orar sem fé. Esse tipo de oração é do tipo oração do cumprimento de protocolos, onde a pessoa ora por orar. Infelizmente, alguns oram para serem vistos pelos homens. Cristo falou sobre isso em sua palavra. Quem nunca orou por orar, meu irmão? Meu Deus, quantas vezes orei assim? Por que isso acontece? Às vezes a falta de fé se dá pelo fato do problema ser sério ou grave demais. Daí a pessoa acaba não crendo que seja possível a sua cura. A falta de fé também pode acontecer pelo fato do problema estar acompanhando a pessoa há muito tempo.
A falta de fé também pode se dar pelo fato de a pessoa não ter sido atendida por Deus em suas orações anteriores. Quanto tempo eu perdi, meus irmãos e minhas irmãs, porque me faltava o conhecimento? A Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. É exatamente isso que Deus quer tratar conosco hoje. Vamos orar de uma forma diferente e conquistar a nossa cura. Talvez você esteja se perguntando: pastor, tenho orado de forma focada e nada aconteceu. Por quê? Os irmãos se lembram da mulher cananeia? A Bíblia diz o seguinte sobre essa mulher, veja. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Quem quiser acompanhar, acompanhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Não penso em nosso Senhor como alguém indiferente à necessidade de uma pessoa. O vejo como o Salvador que sempre está pronto para nós, disposto a ouvir nossas orações. No entanto, na primeira vez que esta desesperada mãe se aproximou do Senhor, ele a ignorou. Mas a mulher não desistiu. Aqui eu abro um parênteses, meus irmãos e minhas irmãs. O segredo da vitória daquela mulher foi não ter desistido. Ela foi tão persistente que os discípulos não conseguiram mais suportá-la. Apelaram então a Jesus, pedindo-lhe que a mandasse embora, pois ela continuava incomodando-os. O Senhor respondeu aos discípulos de maneira que parecia não ter nada a ver com o pedido que fizeram. O mestre simplesmente declarou que a sua prioridade eram os israelitas. Não há como precisar o quanto esta mãe sabia sobre a religião dos judeus, mas ela reconhecera a soberania de Jesus e o relacionou como alguém que podia resolver o seu problema. Mas o jeito como ela se dirigiu a Jesus indica que sabia algo sobre quem ele era, e isso a fez perseverar diante do seu silêncio, em seguida da sua exclusão. Você acredita que Jesus pode resolver o seu problema? Então, meu irmão e minha irmã, persistam. Vamos fazer como a mulher cananeia que não estava disposta a voltar para a sua casa sem a sua tão sonhada vitória. Aparentemente, ela foi ignorada por Jesus. Sim, ela foi. Mas entendo que com essa atitude, Jesus acabou trabalhando nela alguma coisa que seria necessário para a operação do milagre. Jesus queria que ela externasse a sua fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Diante dos silêncios que Deus aparentemente tem feito ante nossas orações, eu entendo que Ele realmente quer desenvolver algo que está dentro de cada um de nós, a nossa fé. Meu irmão e minha irmã, dentro de você existe um poder capaz de mover montanhas, mas que precisa estar desenvolvido, evidenciado, externado, e é exatamente isso que Deus quer trabalhar na sua vida.
Não fique desanimado pelo fato de até hoje a sua cura não ter chegado. É necessário insistir com Jesus, como a mulher cananeia fez. É necessário insistir com Jesus, como fez a mulher cananeia. Um outro ponto, meus irmãos, é o ponto da insistência. A parábola da viúva insistente vai tratar exatamente sobre este ponto. Veja, se você, meu amado irmão, minha amada irmã, quiser ler comigo aí na sua Bíblia, estarei lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 2, amém? Diz assim: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Na narração de Lucas, temos que o juiz nem se importava com os homens e nem temia a Deus. Despreocupado com as necessidades dos outros, tanto quanto com a opinião alheia. A viúva, especificamente indefesa e vulnerável por não possuir familiares para ajudar a defender a sua causa, era favorecida somente com a justiça e a sua persistência. Creio que o foco desta parábola é a persistência nas orações e a fé inabalável na justiça de Deus, tendo a certeza de que Deus não tardará em atender nossas orações no tempo dele, pois ele é justo, sendo necessário, portanto, vigiar e orar sempre. Assim como esta viúva, a pessoa deve ser persistente diante das suas reivindicações. Diante de tudo isso, meu irmão e minha irmã, só nos resta confiar, crer e orar a Deus com convicção e fé, determinando nossa cura agora. Chegou a sua hora, meu querido e minha querida irmã. Vamos orar com fé agora. Eu gostaria de lhes pedir algo. Se porventura o irmão e a irmã puder pegar um copo de água, pegue, pois iremos consagrá-la em oração. A água irá simbolizar o rio que flui do trono de Deus. A água purifica, meu irmão. Eu gostaria ainda que no momento da oração, se puderem, é claro, os irmãos e as irmãs colocassem suas mãos sobre a enfermidade ou nas proximidades onde ela se encontra. Todos esses atos demandam fé. Se verdadeiramente não conseguirem entender isso agora, peça a Deus fé para poderem avançar nessa oração. Estão prontos? Vamos guerrear agora no mundo espiritual e pedir a Deus que combata o espírito da enfermidade em o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Oremos então em nome de Jesus. Senhor Jesus, peço ao Senhor que nesse exato momento vá de encontro a essa pessoa que pode ouvir a minha oração. Peço-lhe, Deus, em nome de Jesus, que alivie as dores causadas pela enfermidade presentes na vida do seu filho e de sua filha. Quanto tempo, meu Deus, essa pessoa não está vivendo nessa situação deplorável, acometida por uma doença que a cada instante lhe sacrifica mais e mais. Deus, em nome de Jesus,
faça nesse momento elevar-se dentro dessa pessoa que ouve essa oração, uma fé inabalável que lhe agrade a ponto de fazê-lo vir ao seu encontro para lhe curar. Ó Deus, sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas tua palavra lhes revelou que é possível provocar seus milagres seguindo suas orientações bíblicas. Peço ao Senhor, meu Deus, que consagre essa água que seu filho e a sua filha separou no lugar em que estão agora, para que através da fé ela possa servir de ponte que venha unir o enfermo com a sua cura. Peço-lhe, Deus, que em nome de Jesus, que as mãos que estão colocadas sobre as enfermidades não sejam as mãos dos que ouvem essa oração, e sim as suas, meu Deus, mãos que curam, aliviam e restauram. Você que tem fé, repita comigo: Espírito da enfermidade, eu te ordeno, em nome de Jesus, abandone meu corpo agora e não volte mais. Eu te repreendo em nome de Jesus, enfermidade. Amado irmão e amada irmã, pode beber da água consagrada e glorifique a Deus que estás no céu. Digam: estou curado, para a honra e glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nunca se esqueçam, meus irmãos e minhas irmãs, perseverem em oração, sempre determinando a sua vitória. Deus abençoe a todos.